Por que aquele que grita mais alto, que ergue o punho, que bate na mesa, parece sempre estar tentando provar algo? Por que tantos homens violentos, quando observados de perto, revelam uma fragilidade quase infantil, um medo de não serem reconhecidos, de não estarem à altura de uma imagem de virilidade que eles mesmos carregam como fardo? Por que a brutalidade, tantas vezes apresentada como força, se mostra, sob análise mais profunda, como uma máscara mal costurada que cobre inseguranças invisíveis? Será que o homem violento é de fato poderoso? Ou é apenas alguém que, incapaz de lidar com sua própria vulnerabilidade, transforma o mundo em inimigo e o corpo em arma? Essas perguntas não são triviais. Elas tocam em um ponto sensível de nossa história cultural, de nossas estruturas sociais e de nossas subjetividades mais íntimas. A violência masculina não é apenas um fenômeno psicológico isolado, mas um fenômeno histórico, político e cultural. É o resultado de séculos de construção de um ideal de masculinidade associado ao domínio, ao controle e à incapacidade de reconhecer fragilidades. Desde a antiguidade, a figura do homem foi associada à força física e à capacidade de dominação. Nas epopeias homéricas, como a Ilíada, o herói Aquiles é lembrado por sua fúria incontrolável, que o leva tanto à glória quanto à destruição. No entanto, o próprio texto revela que a raiva de Aquiles nasce de uma ferida narcísica, a sensação de ter sido desonrado, de ter perdido reconhecimento diante dos outros guerreiros. A violência, já ali, não era expressão de confiança, mas reação à insegurança de seu ego. Séculos mais tarde, Hobbes, em Leviatã, 1651, descreveu a vida humana no estado de natureza como uma guerra de todos contra todos, na qual o medo e a insegurança levam os homens a se armarem e se atacarem preventivamente. O que Hobbes revela é algo fundamental. Muitas vezes, a violência nasce menos do desejo de dominar e mais do medo de ser dominado. O homem violento não é o homem seguro de si, é o homem que teme perder, teme ser ridicularizado, teme ser percebido como fraco, e nesse esforço de se proteger contra essa ameaça simbólica, transforma-se em agressor. Sigmund Freud, em suas reflexões sobre a agressividade, via a violência como uma pulsão destrutiva, o thanatos, que se volta contra o outro quando não pode ser contida. Mas foi Alfred Adler, um de seus discípulos dissidentes, quem formulou uma teoria ainda mais precisa para nosso tema: o complexo de inferioridade. Segundo Adler, indivíduos que se percebem frágeis ou inferiores muitas vezes constroem compensações exageradas, tentam parecer superiores, dominantes, imponentes. O homem violento, portanto, seria aquele que, sentindo-se inseguro, compensa com brutalidade. A força é, nesse caso, um disfarce para a fraqueza interna. Esse raciocínio foi retomado por inúmeros psicólogos sociais. Erich Fromm, em O Coração do Homem, distingue a autoridade racional da autoridade irracional. A primeira nasce da competência e do respeito. A segunda, da insegurança que se impõe pela força. A violência masculina, quando não é legítima defesa, costuma ser desse segundo tipo, um poder falso, que esconde a fragilidade por trás da opressão. Mas não basta olhar para a psicologia individual. A insegurança masculina violenta também é um processo social. Pierre Bourdieu, em A Dominação Masculina, mostra como as sociedades constroem a virilidade como um capital simbólico que precisa ser constantemente reafirmado. O homem deve provar sua masculinidade diante dos outros, como num ritual interminável. Essa prova muitas vezes passa pela capacidade de exercer violência contra rivais, contra mulheres, contra inimigos imaginários. A masculinidade se torna um palco, no qual cada gesto deve ser mostrado como evidência de força. O problema é que um palco sempre implica público, e diante do público, o medo maior é falhar. O homem violento, nesse sentido, age como um ator inseguro que precisa gritar suas falas para ser ouvido. Judith Butler, em Problemas de Gênero, descreveu como o gênero não é uma essência, mas uma performance repetida. A violência, nesse caso, é um ato performático,
serve para encobrir a insegurança da identidade, para reiterar uma masculinidade que nunca está garantida. A história está cheia de exemplos em que a violência desmedida revela insegurança e não força. Alexandre, o Grande, conquistador de meio mundo, tinha crises de paranoia constantes. Matou amigos e generais em acessos de fúria, sempre temendo ser traído ou diminuído. Sua violência não era apenas estratégia militar, mas reflexo de um ego frágil. Napoleão Bonaparte, muitas vezes ridicularizado por sua estatura, buscou compensação em conquistas militares grandiosas. Seu desejo de provar-se levou a guerras devastadoras que acabaram por destruí-lo. Hitler, um dos maiores exemplos de violência coletiva da modernidade, foi um homem tormentado por inseguranças pessoais, rejeições e ressentimentos. Seu ódio transformou sua fragilidade em destruição em escala industrial. Mesmo em escala cotidiana, vemos a mesma lógica. O agressor doméstico, que bate na parceira, raramente o faz porque é forte. Faz porque teme perder controle, teme ser abandonado, teme não corresponder ao papel social de homem provedor que lhe foi imposto. Sua violência nasce do medo de não ser. Nenhum campo revela tão claramente essa dinâmica quanto a violência contra as mulheres. O feminicídio, fenômeno trágico e global, tem como motor a insegurança masculina diante da autonomia feminina. Quando mulheres conquistam direitos, ocupam espaços, desafiam hierarquias, muitos homens sentem sua identidade ameaçada. Não é coincidência que a violência doméstica e os ataques misóginos cresçam justamente em momentos históricos em que mulheres ganham maior liberdade. A violência aqui é um último recurso de homens inseguros que não sabem como lidar com a perda de privilégios simbólicos. Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, analisou como a violência colonial também nascia da insegurança do colonizador, que precisava constantemente reafirmar sua superioridade sobre o colonizado. O paralelo é claro. Assim como o império violento é inseguro de sua legitimidade, o homem violento é inseguro de sua masculinidade. Por que, afinal, tantos homens recorrem à violência como resposta à insegurança? Podemos listar algumas causas. 1. Educação emocional precária. Meninos são ensinados a não chorar, a não demonstrar vulnerabilidade. Crescem sem ferramentas emocionais para lidar com medo, rejeição ou fracasso. A raiva se torna a única emoção permitida. 2. Cultura da honra. Em muitas sociedades, a masculinidade está ligada à honra. Qualquer ofensa, por menor que seja, é percebida como uma ameaça intolerável que deve ser respondida com violência. 3. Competição exacerbada. O capitalismo neoliberal transforma todos em competidores. Para homens, a pressão de vencer pode intensificar inseguranças. 4. Desigualdades sociais. Homens em posições de vulnerabilidade econômica muitas vezes compensam a sensação de impotência com agressividade simbólica ou física. 5. Pressão dos pares. Entre adolescentes e jovens adultos, a constante cobrança para provar masculinidade. A violência, seja em brigas ou em comportamentos de risco, funciona como rito de passagem. A violência masculina insegura não afeta apenas os próprios homens. Suas consequências são vastas. Na vida privada, mulheres, crianças e outros homens sofrem com agressões físicas, psicológicas e emocionais. Na política, líderes inseguros que governam pela intimidação podem arrastar nações inteiras para guerras. Na economia, a violência doméstica, por exemplo, gera custos sociais enormes em saúde, produtividade e segurança pública. E na cultura, perpetua-se o ciclo da masculinidade tóxica, no qual cada geração repete as inseguranças da anterior. No fundo, há um paradoxo cruel. O homem verdadeiramente seguro não precisa ser violento. É justamente porque se sente inseguro que ele recorre à brutalidade. A força autêntica está na capacidade de reconhecer fragilidade, de dialogar, de construir sem destruir. Mas em sociedades que glorificam a violência como sinônimo de poder, essa verdade simples é obscurecida. Se aceitarmos que a violência masculina nasce da insegurança, nossa tarefa é dupla.
transformar a educação emocional dos meninos, permitir que expressem vulnerabilidades, ensinem empatia, reconheçam o valor do cuidado, redefinir a masculinidade, deslocá-la do campo da dominação para o campo da cooperação e da criatividade, criar culturas de não violência, tanto nas famílias quanto nas instituições, substituindo a lógica da honra pela lógica do respeito mútuo. Como escreveu Paulo Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. A superação da violência masculina não será obra apenas de homens ou apenas de mulheres, mas de uma transformação coletiva, que reconheça que a verdadeira coragem está em ser vulnerável. A pergunta que ecoa é inevitável. Se a violência masculina é expressão de insegurança, não estaríamos todos, homens e mulheres, sociedade como um todo, presos em um espelho que reflete nossas próprias fragilidades, não reconhecidas? Talvez o caminho não seja negar a insegurança, mas aceitá-la. Assumir que ser humano é ser frágil e que a grandeza está em transformar essa fragilidade em criatividade, em solidariedade, em amor. O homem violento, ao bater, gritar ou dominar, está sempre dizendo, sem perceber, eu tenho medo. Nossa tarefa, enquanto sociedade, é criar condições para que esse medo seja elaborado de outra forma, não como destruição, mas como construção de um novo modo de ser homem. No fim, a verdadeira virilidade não está em ferir, mas em cuidar, não em dominar, mas em dialogar, não em esconder o medo, mas em ter coragem de enfrentá-lo. E talvez o maior ato de força que um homem